focar principalmente no que a gente está vivenciando agora e no que vem a seguir. São as questões das oficinas de construção participativa e também das questões do diagnóstico e do planejamento. Pela elaboração do PMA, a própria lei da Mata Atlântica já dá a condição social de política pública e o Conselho tem toda a sua autoridade para transformar uma política pública. E um total de 340 participações nessas 4 cidades. Tem essa notícia boa também que a cobertura vegetal dessas cidades aumentaram, algumas triplicaram até. Todos perceberam a diferença na disponibilidade e adesão dos proprietários rurais, é um desafio, há uma dificuldade, o proprietário enxerga as questões ambientais sempre como um inimigo. Eu acho que a gente precisa melhorar essa forma de comunicação. Capão Bonito é uma cidade que fica no sudoeste de São Paulo, tem 50 mil habitantes, uma área urbana de 3%, o restante é tudo rural, que eu pude contar 100% com a prefeitura. A Mata Atlântica em si foi elencada a perda de solo, perda da biodiversidade, queimadas, o próprio processo de desertificação e a perda de nascentes. Definir esse grupo, a gente elencou também outras instituições, atores e outros segmentos da sociedade para chamar para essa conversa, né? E definimos as nossas áreas prioritárias. O plano diretor de São Luís do Paraitinga está para sair, renovar uma nova empresa para que pudesse finalizar o plano diretor. Então a gente meio que está entrando junto nessa barca para ver se a gente consegue condicionar o PMA junto com o plano diretor já. Então tentar juntar as duas coisas para que, principalmente, para que o plano diretor dialogue com o que a gente está olhando para o PMA. É muito importante a gente conhecer a política e os programas de conservação das empresas, para que a gente possa, na fase que estamos agora do plano de ação, propor estratégias e ações condizentes, conciliadas com as propostas da empresa. Quando a gente pensa em Cachoeira, existe essa unidade de construção, é um município vivo, mas ele não tem continuado, ele não tem uma ação contínua de preservação. O grande desafio é a gente conseguir superar essas situações, essas interrupções. As principais unidades de conservação da Mata Atlântica mais do interior, que é o Parque Estadual do Morro do Diabo. Basicamente, nesse projeto a gente trabalha o FSCAR, IP e essa Rainforest Connection, que fica lá em Porto Rico. O padrão de barulho de incêndio é um padrão sonoro muito fácil de identificar. Então você consegue identificar com gravadores se está pegando fogo, manda para uma central, você vai lá e apaga exatamente onde está. Finalidade então do monitoramento, a gente avaliar se as ações previstas foram realizadas primeiro, nossos objetivos estão sendo alcançados, a gente precisa definir indicadores. O importante de monitorar é a gente expandir a base de evidências, principalmente quando a gente está falando aí de restauração de biodiversidade, de ABE, mudanças climáticas, a gente tem poucos ainda monitoramentos nesse sentido. A gente, enquanto sociedade civil, a gente está aqui com as ONGs e com as prefeituras. É muito nítido, e real, a gente presencia todo dia que existe uma distância muito grande, infelizmente, da sociedade civil, dos interesses do coletivo da sociedade civil com a realização e implementação de política pública. Que, sem dúvida nenhuma, quando a gente partir para a implementação dos planos, a gente consegue apresentar esse tipo de monitoramento para compor o plano. Mas é importante também falar que tem outros atores regionais que também apresentam monitoramento. No estado de São Paulo a gente tem inúmeras empresas que a gente já conhece, que eu passei também, que podem compor esse tipo de plano. É importante, a partir dessa etapa de desenvolvimento dos planos, e a partir do momento que a gente começa a implementar, a gente começa a trazer esses atores regionais para poder falar sobre os monitoramentos que estão acontecendo. A gente está falando de 1 milhão de hectares conectados. A gente está com muita dificuldade em conectar em propriedade privada, a gente está levantando as áreas necessárias para a restauração, mas é uma qualidade para consumo. A gente quer aumentar esse tipo de processo de análise para a gente ter mais garantia dessa qualidade de água. E a gente sabe, tem bastante gente com muito conhecimento aqui, a gente sabe que a empresa não consegue fazer isso sozinha. O Planos da Mata vai ajudar, é um instrumento de ordenação do solo que ajuda a empresa a chegar numa meta ambiciosa dessa, de conexão. Então, assim, quando a gente começa a pensar no município, conjunto de municípios, fica, entre aspas, mais fácil do que se você quiser fazer isso sozinho, tentando abarcar pessoas para participar do projeto. Então, acho que tem bastante sinergia, a gente tem muito a conversar ainda,
E a partir daqui a gente começa a conversar ainda mais para partir para a implementação de algumas ações dos planos que nós estamos propondo.